Olha lá, 3 ferramentas que você tem dentro de casa e que você pode dar educação financeira para os seus filhos de uma forma muito mais leve e fácil. Por que você não usa isso que você tem dentro de casa? Você pode dar para os seus filhinhos muito mais do que você teve. Você teve educação financeira quando você era criança? Não, não teve. Provavelmente não. Provavelmente as palavras que você ouvia quando pedia alguma coisa para comprar, não tenho dinheiro para isso, meu dinheiro não dá em árvore. E ninguém falava de dinheiro. Quando falava era sempre de uma forma negativa, ruim, quem tem dinheiro é ladrão, ou só pobre que entra para o céu, rico nunca vai entrar no céu, o dinheiro é coisa suja. Tudo isso a gente foi ouvindo durante a nossa vida, principalmente pela nossa infância toda. Não faça desta forma com seu filho, para que ele possa ter uma relação melhor com o dinheiro do que você tem, para que ele possa ser bem-sucedido como são os meus filhos, como eu criei os meus filhos. Eu criei de uma forma leve, gostosa, sempre com brincadeiras, desafios, sempre ensinando com historinhas. Dá para a gente ter uma relação mais leve com o dinheiro, dá para você fazer diferente com seu filho, e isso gera uma transformação dentro de casa com a família toda. Todo mundo começa a olhar dinheiro de uma forma como mais cheio de liberdade, dinheiro trazendo para a gente segurança, podendo realizar sonhos, dar coisas para quem a gente ama. Isso é muito legal, muito importante, e faça isso com seu filhinho também. Ele merece e você vai ficar muito mais feliz de poder estar dando para os seus filhos o que você gostaria de ter ganhado. Hoje eu trouxe 3 ferramentas super fáceis que você pode usar dentro de casa. São ferramentas que eu venho falando num vídeo, no outro, mas eu reuni as 3 para falar de uma vez para você. Anota, usa essas 3 ferramentas e acompanha a gente em todos os nossos vídeos. Já se inscreve no canal do Porquinho Gordo, porque a gente só tem conteúdo bom para os pais poderem dar para os filhos só coisa positiva, coisas boas com relação a dinheiro, para que seus filhos sejam bem-sucedidos. Vamos lá? Vamos para as 3 super ferramentas simples, fáceis, mas que vão ser poderosas quando seus filhos crescerem, porque vão mudando a mentalidade deles desde agora. A primeira ferramenta, eu sempre falo para você, é um cofrinho. Tenha um cofrinho dentro de casa, porque isso você pode começar com a criança desde pequenininha. Ai, mas meu filho já tem 10 anos. Comece agora. Cofrinho a gente pode ter até depois de adulto, ninguém é proibido. Deixar as moedinhas largadas dentro da gaveta ou jogadas na bolsa, ou até descartadas. Incrível, mas acontece. Se a gente tiver o cofrinho, a gente tem onde guardar o nosso dinheiro. Mas eu estou falando para as suas crianças. Compra um cofrinho já. Cofrinho é uma coisa boa. Cada vez que a gente for pôr dinheiro lá dentro, a gente fica feliz. Quando a criança é bem pequenininha e já consegue pôr as moedinhas lá dentro, a gente até filma, mostra para a vovó, para o vovô, olha a sua habilidade que ele tem, como é difícil colocar a moedinha lá dentro e ela já consegue. Parabéns, filhinha, que linda! E ela fica toda orgulhosa, toda feliz de estar conseguindo colocar as moedinhas lá dentro. Ela já está ligando dinheiro com uma boa emoção. Olha como papai e mamãe ficam orgulhosos de mim, porque eu estou mexendo com isso, não entendo direito ainda o que é, mas eu coloco as moedinhas lá dentro e todo mundo fica sorrindo, feliz. Pronto, já está vindo uma emoção boa com relação ao dinheiro. Quando a criança crescer e puder abrir esse cofrinho para comprar alguma coisa que ela goste naquela lojinha perto de casa, na padaria, que ela vai, comprei com meu dinheiro, e a mamãe toda feliz, fala, obrigado filha, obrigada moço, e o moço, ai de nada, que linda, como ela é educada. A criança fica toda orgulhosa. Isso tudo gera uma boa emoção com relação a dinheiro. Ela viu que ela juntando aquelas moedas, ela ia guardando ali dentro do cofrinho, ela conseguiu realizar um sonho muito gostoso. Ela comprou aquela coisa que ela queria, que era tão legal, que era tão gostosa, ou um brinquedinho, ou uma bolsinha, uma canetinha, um lápis, alguma coisa que ela conseguiu comprar com o dinheiro dela. Ela vai contar isso para todo mundo. E você deve contar também para a vovó, para o vovô, deixa ela te ouvir falando no telefone que você tem orgulho dela pelas coisas que ela faz com relação ao dinheiro, como ela consegue juntar dinheiro e depois comprar as coisinhas dela. Ela vai ficando com a autoestima dela, a autoconfiança dela,
ficando mais reforçada. O cofrinho só ajuda a criança, é uma ferramenta simples, fácil e que ensina educação financeira de uma forma muito positiva, muito boa. Então eu falo, essa é a primeira ferramenta bacana para você ter em casa. Se ainda não tem, já arruma. E tem um monte de coisa legal que dá para fazer com o cofrinho. Dá para você ter 3 cofrinhos de tamanhos diferentes. O pequenininho para metas de curto prazo. Aproveita para falar com a criança. Você está ganhando um dinheirinho? Põe um pouquinho nessa. A sua meta de curto prazo pode ser a balinha, o chocolate, uma coisinha pequena, figurinha na banca de jornal. E você usa essas moedinhas que estão nesse cofrinho pequeno. O cofrinho médio para as metas de médio prazo. Aquelas que você vai ter que juntar 2, 3 semanas. Não dá para ficar muito longo as metas das crianças. Elas têm a paciência um pouquinho mais curta, elas ainda estão treinando. Então vai dando devagar. As metas de médio prazo ainda são num prazo menor do que para adulto, lógico. E ela compra uma coisinha um pouquinho mais cara. E esse cofre gorducho, grandão, maior de todos, para as metas de longo prazo. Ela vai guardar dinheiro lá por um longo prazo. De repente, por uns 7 meses, 6 meses. Isso para adulto não é longo prazo, mas para criança é bastante. Ela junta para comprar, sei lá, aquele Lego grande que ela queria, mas que é caro para chuchu. Ou para crianças maiores, de repente até o celular que ela tanto quer, em vez de pedir para você comprar para ela, você pode dar para ela essa oportunidade de juntar o dinheiro no seu cofrão de longo prazo e ela mesma adquirir o seu primeiro celular. Ou alguma coisa que ela queira e que você ache bacana dela ter. Ajude seu filho a ter metas. Isso ajuda desde pequenininho, já vai criando essa mentalidade, ela vai crescendo com esse ímpeto, com essa vontade de realizar metas, realizar sonhos. Uma coisa legal também que eu falo com relação ainda aos cofrinhos é talvez ele ser transparente. Dá para você estar vendo crescer lá dentro o número de moedinhas. Quando a criança é maiorzinha, dá para pôr até um cofrinho misturado ou só de cédulas. Ai, que gostoso! Abriu o cofrinho e caiu um monte de dinheiro. Vocês vão contar aquele dinheiro. A criança veio pondo super devagarzinho, mas ela viu que isso cresce, que realmente você está juntando dinheiro é uma coisa que te traz uma grande realização. Se adulto tiver isso, vale muito a pena. Adultos que podem fazer uma vez por ano, perto do Natal, a gente abre um cofrão, aquele cofre talvez até de barro, que você não consegue enxergar lá dentro e você vai pondo notas, cédulas lá dentro durante o ano inteiro. Quando você abrir, você tem uma grande importância, uma grande quantidade de dinheiro em que você pode, de repente, fazer um Natal mais gostoso, com presentes, ou guardar para janeiro, que é um mês em que a gente tem tantos gastos. Isso tudo a gente pode fazer com um cofrinho. Mas antes de eu passar para a segunda, eu gostaria de falar mais uma dica que eu acho que é um carinho com relação a cofrinho. É quando a gente está colocando as moedinhas, desde criança até os adultos, colocar um bilhetinho dentro, junto. Parabéns, você está conseguindo, ou alguma coisa que você queira escrever para você do futuro. Quando você abrir aquele cofrinho, você vai ler e vai sorrir, vai ficar contente, porque você se deu um abraço, um carinho, e quando você abrir o cofrinho, você vai ter aquele bilhetinho que você deu para você mesma. Vamos passar para a segunda? Mas antes de passar para a segunda, deixa eu me apresentar. Eu sou a Sandra, criadora do Porquinho Gordo. Eu ensino educação financeira para as crianças há muitos anos. Para quem ainda não me conhece, eu criei o Porquinho Gordo em 2017 para que todas as crianças tivessem a oportunidade de ter educação financeira de uma forma mais leve, mais lúdica, como eu dei para os meus filhos. Acompanha sempre a gente, que a gente está sempre dando brincadeiras e desafios, diversões, historinhas que valem a pena você incluir no seu dia a dia, para o seu filho poder ter educação financeira de uma forma muito mais leve, muito mais gostosa. Vale a pena a gente fazer dessa forma. Eu fiz com os meus filhos e deu muito certo.
Eu tenho usado com mães que fazem mentoria comigo, ou que fazem meus cursos, ou que estão comigo há mais tempo, e elas me dão esse retorno que na casa delas também. Isso gera uma transformação muito positiva. Vamos para a segunda? A segunda ferramenta que eu pus, sempre fáceis de você incluir dentro da sua casa, quase sem custo nenhum. Não sei se você já tem o cofrinho, talvez você tenha um pequeno custo, mas esse vale a pena. Mas na segunda é uma mesada. Quando a sua criança crescer um pouquinho, dá a mesada ou a semanada. Eu gosto até mais de começar com a semanada, sempre falo isso, porque ela tem um período mais curto, então a criança logo vai aprendendo a administrar naquele período. Depois ela vai crescendo, esse período pode ir estendendo, mas no começo é bom dar uma semanada. Então você começa dando um pouquinho por semana, que seja R$2 por idade da criança. Uma criança de 5 aninhos ganha R$10, ou conforme você queira dar aí. É um instrumento para ela aprender a lidar com dinheiro, uma ferramenta de administração. Não é realmente para ela pagar grandes coisas, mas para ela aprender a administrar. Isso ela vai conseguir saber que com aquele dinheiro ela precisa passar a semana, talvez com os docinhos que ela queira comprar, ela precisa guardar um pouquinho para aquele sonhinho do médio prazo, lembra? E guardar mais um pouquinho que seja, para quando ela vai fazer aquele sonho longo, aquele sonho grande que ela quer. Ela vai juntar aquele pouquinho toda semana, para que daqui a 3 meses ela tenha um dinheiro importante, suficiente para comprar aquela coisa maior. Ela queria um livro grande que custa mais caro, ela foi juntando dinheiro, chegou até lá. Uma dica que eu sempre dou quando eu falo em semanada ou em mesada é um momento de grande descoberta, de grande crescimento para a criança. Ela vai ficar com uma autoestima muito, muito, muito forte, porque ela sabe que você só está dando esse dinheiro na mão dela porque você confia que ela já sabe lidar com dinheiro. Imagina a criança ganhar dinheiro na sua mãozinha, ela vai ficar muito orgulhosa dela mesma, ela sabe que você confia nela. E reforce isso sempre com um sorriso. Cada vez que você for dar, sem cobranças, sem julgamentos, sempre mostrando para ela que ela está aprendendo. Ela gastou tudo, não deu muito certo, não tem problema, ela está aprendendo. Fique orgulhosa pelo caminho, pela caminhada dela. Mostre para ela que você tem orgulho dela, porque ela está aprendendo. Ela não fez tão bem, mas na próxima semana vai fazer melhor. Sempre com um sorriso, sempre de uma forma positiva. Outra coisa que eu falo bastante com a semanada é você, mamãe, você, papai. Cuidado para não perder o dia de dar o dinheiro ou de dar uma importância diferente daquela que vocês combinaram. Combinem certinho o dia da semana que vai ser dado, o valor que a criança vai receber e mantenha isso, que a criança vai entender que você também mantém seus combinados. Não é só ela que tem que manter os combinados dela, você também sempre está você está entendendo que isso é uma combinação que você tiver, é para ser cumprido. Combinados existem para serem cumpridos. E aí, quando você pedir um combinado para ela, ela vai saber também que você deu um bom exemplo, que você cumpre os seus combinados, ela também vai cumprir os dela. Não complete valores, porque dá mais, faz ela aprender a esperar. Mostra para ela, filha, tudo bem, vamos esperar mais um pouquinho, você já está quase chegando lá, você consegue sozinha. Reforce sempre essa autoestima dela, essa autoconfiança de que ela consegue sozinha. Não complete o dinheiro, porque isso significa a criança aprender a fazer dívidas. E aí ela vai virar esses adultos que no Brasil tem tantos endividados. Sua criança não vai ser, não precisa ser. Vamos para a terceira? A segunda então foi semanada ou a mesada, conforme você entender melhor. Eu gosto da semanada, hein, gente? Depois você escreve aqui nos comentários qual você prefere. Vamos para a terceira? A terceira ferramenta que eu escrevi aqui foi uma super tabela de metas. Isso é muito legal. Você pega uma folha de sulfite, que seja um pedaço de cartolina, um papel, mas tem que ser de papel.
com canetinha, bem colorido, que vocês vão estar preenchendo juntas, que vocês vão fazer, você e sua criança, com régua, escrevendo. Vocês vão escrever lá, minhas metas, e o nome da criança, cheio de florzinha, ou cheio de desenho, aviãozinho, conforme for a criatividade da sua criança aí em casa. A sua tabela de metas, a da criança, ela vai escrever qual é a meta dela, qual é o prazo que ela vai cumprir essa meta, quanto que custa isso, quanto que ela vai ter que juntar toda semana para chegar lá, ou todo mês para chegar lá. Você pode fazer uma tabela de metas para cada um da família, dá para ter várias metas. Isso pode ser um projeto de toda a família, pode ser uma meta da família toda. A criança está inserida na família, ela também participa desse quadro de metas, essa tabela de metas, em que vocês vão pôr tudo colorido com canetas diferentes, e vocês podem ter um projeto da família toda, todo mundo participando de acordo com o que recebe. Vamos fazer uma viagem para o final do ano? Vamos! A criança entra, que seja com R$2, ela entra todo mês com o dinheiro dela, ela sabe que desse projeto ela faz parte. A família toda está unida para que esse projeto se realize. Isso é muito bacana, isso une muito a família, vale muito a pena. O casal fica muito mais unido quando tem projetos em comum, a família fica mais unida, vale muito a pena. Essas três ferramentas que eu trouxe hoje são simples, fáceis, você pode fazer de coisas pequenas, mas elas têm um poder de unir a família, de ensinar a educação financeira, de ensinar a esperar, ensinar a criar uma poupança. Infelizmente, a maioria dos brasileiros adultos não tem essa mentalidade de criar uma poupança. Dificilmente a gente vê uma família que tem a reserva de emergência. Mas Sandra, que acontecem coisas e eu tenho que ficar pagando. Toda hora eu começo a juntar um pouquinho e tenho que pagar. É um pneu que fura, uma geladeira que estraga, eu tenho que mandar consertar. Mas é justamente por isso que a reserva de emergência existe. Por quê? Porque existem muitas emergências, acontecem emergências. E essas emergências, se você não tiver uma reserva, realmente você vai ter que ficar tirando, vai ter que pedir dinheiro emprestado para conseguir pagar. Você precisa ter uma reserva. Então, que seja pouquinho todo mês. Se você puder ir juntando esse pouquinho, em alguns meses você consegue ter um dinheirinho guardado, que seja numa poupança. Eu falo muito sobre investimentos aqui, mas que seja numa poupança. Você precisa ter algum dinheirinho guardado para as emergências. Quando você cria na criança essa mentalidade de fazer uma poupança, de aprender a esperar, de aprender a guardar uma parte do dinheiro, você está dando um super presente para os seus filhos, que é a mentalidade de que eu vou ter sempre uma segurança, eu vou ter sempre paz, porque eu sei que eu posso pagar alguma coisa que acontece imprevista, uma coisa que eu não estava esperando, mas eu tenho dinheiro guardado justamente para isso. Essas três ferramentas são simples, são fáceis e vale muito a pena você rever isso, tudo incluir aí na família, incluir na sua educação financeira para as crianças. Faça isso, depois me conta. Eu acredito que vai fazer uma real diferença na sua família. Escreve nos comentários o que você achou desse vídeo. E se gostou, se alguma dessas dicas foi boa, já curte, põe um coraçãozinho pra gente. O Porquinho sempre agradece. E a gente agradece também se você puder estar se inscrevendo no canal e mandando esse vídeo para outras mães. O YouTube dá mais, ele distribui mais os vídeos que tem essa interação. Então, se você puder ajudar, eu agradeço. Eu dou para você conteúdo e você me dá de retorno essa ajuda, que é muito simples. É só pôr o dedo ali e clicar, é muito fácil, não paga nada e ajuda muito. Obrigada pela companhia, adorei fazer o vídeo para vocês, espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo. Beijo da Sandra, oink oink do Porquinho Gordo. Até o próximo, gente. Tchau, tchau. Mua.